Olá, mamães, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sei que pode parecer algo bem óbvio, mas você precisa estar atenta se realmente está ensinando o seu filho a ser uma pessoa educada. E é por isso que no vídeo de hoje eu separei 10 ensinamentos básicos que você deve ensinar às crianças. Mas lembre-se que o mais importante nesse aprendizado é o seu exemplo. Vem comigo. Mãe, é muito importante que você ensine o seu filho e que ele aprenda desde cedo as regras básicas de um comportamento que são estabelecidos pela nossa sociedade. E isso é importante para que ele desenvolva a habilidade de se relacionar bem com as pessoas e também se sinta seguro nas relações dele sociais. Então, esse aprendizado de boas maneiras deve começar desde cedo. Mas não deixe também que as exigências elas atrapalhem a espontaneidade da criança. Então, papel e caneta na mão. O primeiro ensinamento é o por favor e o obrigado. E falar essas palavrinhas mágicas não deve ser assim tão automático quanto respirar. Mas é importante usar o tom de voz adequado para que essas palavrinhas façam toda a diferença. Então, um por favor, choramingando, deixa de ser, sim, um ato de boa educação para ser um ato de manipulação. E você precisa ensinar a criança essa diferença, de usar também de forma adequada o tom de voz para conseguir, se expressar da melhor maneira possível. O segundo ensinamento é se desculpar, Quando ela esbarrar em alguém, quando ela fizer algo que incomode, você deve ensinar que isso deve vir acompanhado de um desculpe, de um sinto muito. É importante também o item número 3, desse ensinamento, que é cumprimentar todos que conhecer. Então, ensine o seu filho, a sua filha, a cumprimentar todos com um bom dia, com uma boa tarde, com boa noite, de preferência sempre com um sorriso amável no rosto. E isso vale também não só para sua família e seus amigos, como também para os vizinhos, para as pessoas que colaboram na sua casa, o porteiro do prédio, conhecidos que vocês encontrem na rua. E o quarto ensinamento é respeito aos mais velhos, Então, abrir porta, ceder cadeiras aos mais velhos é um ato muito valioso de educação. É você ensinar que aquela pessoa, ela merece respeito, ela merece cuidado, zelo, porque ela já está, em uma idade em que talvez a mobilidade esteja um pouco comprometida. Então, é muito importante ensinar essa diferença para a criança, para que ela venha respeitar, sim, os mais velhos, principalmente quando eles estiverem falando. E o quinto ensinamento é ensinar a criança a agradecer sempre que necessário, Então, agradecer sempre que ganhar um presente, mesmo que não tenha gostado, afinal, a pessoa dedicou um tempo ali para poder comprar, para poder agradar. Então, ao receber um presente, ensine sempre seu filho a escrever uma cartinha ou a dar um telefonema de agradecimento. Isso é muito importante, viu? O sexto ensinamento é não interromper diálogos. É importante você ensinar a criança, a não interromper quando alguém estiver falando. Então, você pode dizer que ele precisa esperar o intervalo da conversa antes de interromper, que ele precisa pedir licença, senão a criança, muitas das vezes, ela fica um pouco afobada, ela quer sair atropelando, e aí ela vai crescendo sem esse limite e vira uma pessoa que não sabe esperar o outro falar, não respeita o outro expressar a sua opinião. E o sétimo ensinamento é cumprir, sempre com o combinado. Então, chegar aos lugares no horário marcado, sem atrasar. E isso é um ensinamento para a vida, Ela não pode chegar atrasada, por exemplo, num trabalho ou quando ela estabelece um compromisso com outra pessoa. Mas é claro que existem exceções, para motivos de doenças ou emergências. E nesse caso, tudo bem você desmarcar, mas é importante sempre ensinar ele que
A pessoa ela deve ser avisada, né, sobre a ausência, porque isso ajuda a fortalecer o senso de compromisso do seu filho, não só a curto, né, mas a médio e longo prazo. Quando ele já estiver um adolescente, um adulto, ele vai entender a importância de cumprir sempre o combinado, cumprir o prazo das coisas e ser uma pessoa responsável. O 8º ensinamento é saber se apresentar. Então, ensine o seu filho a se apresentar aos pais dos amiguinhos ou a apresentar os amigos para você. Então, caso alguém, por exemplo, se esqueça de se apresentar, de falar o nome, de falar a idade, eles vão saber o que fazer, eles vão falar: oi, tudo bem? Meu nome é fulana. E o seu? Então, você vai estar ensinando, principalmente a criança, a iniciar um diálogo, a fazer com que outra criança, de repente, se sinta parte, se sinta pertencente. Às vezes, tem muitas crianças que são tímidas, não conseguem chegar no ambiente, já falar. E você ensinando essa habilidade para o seu pequeno, você pode ajudar ele a fazer novas amizades. O 9º ensinamento é olhar sempre nos olhos. Ensine o seu filho a olhar nos olhos, né, de quem ele está falando. Até porque é muito desagradável você conversar com alguém que não olha para quando você está falando. Então, isso passa uma grande mensagem de insegurança, de timidez. E o 10º ensinamento é não falar palavrões. Por último, mas não menos importante, você não pode permitir que o seu filho fale palavras de baixo calão, sobre qualquer circunstância, muito menos que ele grite com as pessoas. Então, a maior forma de você ensinar isso para a criança é você ser um espelho e um verdadeiro exemplo para ele ou para ela. Se esse conteúdo gratuito ele te ajudou de alguma forma, saiba que eu tenho um curso completo sobre educação infantil. Caso você tenha interesse, basta clicar no link da descrição. Um beijo e nos vemos no próximo vídeo.